Amém. Semana passada, quem esteve aqui, viu que eu ministrei as primeiras cápsulas para a vida, que são alguns princípios que o Senhor deixou para nós. E hoje eu não vim como enfermeira, como eu vim na semana passada, mas eu vim como empresária hoje. Eu vim vender o negócio. Quem crê que vai ser bênção na sua vida? Glória a Deus. Quem é que lembra quais eram as cápsulas que eu falei na semana passada, no domingo passado? Qual foi a primeira cápsula? A segunda? A terceira? Autorresponsabilidade. E a quarta? Glória a Deus. Coisa boa, né? E hoje nós vamos complementar a receita com outras 3 cápsulas que vão mudar a nossa vida. E a mensagem está lá em Gênesis, capítulo 2, continuamos no capítulo 2, versículo 18 ao versículo 24. Amém? Amém. Gênesis 2, 18 a 24 diz assim. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A primeira cápsula de hoje é a soberania, que nós vamos ver no versículo 18 e 19. Eu vou ler novamente. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, o trouxe a Abraão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, nós vemos aqui a soberania de Deus. Fale com convicção. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele colocou o autogoverno, como nós vimos na semana passada, sobre o homem. Mas o domínio dele está sobre todas as coisas. Lá em Jeremias 10:6 diz assim, não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Jeremias é conhecido como profeta chorão. Mas Jeremias foi um homem muito usado por Deus. Jeremias viu vários reis se levantarem e vários reis caírem. E diante de todas essas situações, diante de tantas guerras que Jeremias presenciou, diante de tantas situações que Jeremias presenciou, Jeremias compreende e entende que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Em Eclesiastes 3:11 diz, ele fez tudo apropriado a seu tempo.
também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Há um tempo para todas as coisas. Salomão escreveu Eclesiastes e aqui ele está dizendo que há um tempo para tudo. Que nós não devemos nos preocupar porque o Senhor é o Deus do presente, do passado, do futuro. Está tudo sob o controle dele. E muitas vezes nós nos preocupamos, esquecemos da soberania do Pai. Muitas vezes nós queremos resolver uma situação e esquecemos que Ele está no controle de todas as coisas. Salomão aqui também reconhece que Deus é soberano sobre tudo. Existem outros textos. Salmo 11:4 diz: o Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus faz do jeito que Ele quer. Não é do nosso jeito, mas é do jeito que o Senhor quer. Ele se preocupa conosco. Aqui o salmista está dizendo que os olhos dele estão sobre a nossa vida. E muitas vezes nós nos preocupamos com coisas tão pequenas. Esquecemos que o Senhor está cuidando das nossas vidas, está cuidando da nossa casa, está cuidando da nossa família. Nós esquecemos da grandiosidade de Deus. Em Salmos 147, versículo 5 diz: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Salmo 135, 5 diz: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. No versículo 6, nós vamos ver a respeito da profundeza da terra, a respeito da profundeza do mar. Diz assim: o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, mas nos mares e em todas as suas profundezas. Será que você já parou para pensar na grandiosidade disso? Na grandiosidade da profundeza do mar? O irmão Emerson vai colocar uma imagem do mar para vocês verem o tamanho da grandiosidade de Deus. Deus, ele é tão perfeito e nós vivemos numa vida tão corrida que nós esquecemos de todas essas coisas que o Senhor criou. Nós esquecemos de tudo que Ele já fez. Nós esquecemos que o Senhor, Ele é arquiteto perfeito. Ele é o pintor perfeito. Você imagina a grandiosidade de Deus ao criar cada detalhe que tem no fundo do mar? Os corais, os peixes. Às vezes a gente assiste aqueles programas, né, que é sobre bicho, que é sobre fundo do mar, essas coisas. E às vezes eu digo assim: meu Deus, eu nunca vi um peixe desse. Eu acredito que a humanidade não tem o entendimento, não tem o conhecimento de tudo que Deus criou ainda. Porque a ciência é só descobrindo coisas novas, e coisas novas, e coisas novas. O nosso Deus, Ele é criativo. O nosso Deus, Ele é muito poderoso. Ele é soberano, como a palavra está dizendo aqui. Lá no versículo 7 diz: Ele traz as nuvens desde os confins da terra. Envia os relâmpagos que acompanham a chuva. E faz que o vento saia dos seus depósitos. O irmão Emerson vai colocar a outra foto, que é para vocês verem mais ou menos a respeito das precipitações da chuva. Não sei se está dando para vocês verem, mas vocês imaginem só a criatividade de Deus. Você pode ver os rios, o sol faz com que a água dos rios evaporem, a água sobe no estado gasoso, vai para as nuvens, há uma condensação ali, depois acontece um armazenamento da água na atmosfera e depois acontecem as precipitações, acontecem as chuvas novamente e volta para a terra novamente. E isso é um ciclo. Isso é um ciclo. E Deus, Ele está no controle disso também.
E o que é que a gente pode ver nisso? Que há uma ordem. Deus criou tudo com uma ordem. Há um governo. Nós vemos o governo de Deus aqui. Talvez você diga assim, uma imagem dessa tão simples. Eu já vi essa imagem aí quando eu estava estudando ciências na escola. Quem já estudou isso? Acho que a maioria das pessoas. É tão bobo. Mas se você parar para pensar na grandiosidade de Deus, você vai entender que isso não é algo simples, mas é algo perfeito, feito pela mão de Deus. Glória a Deus. Então todas as coisas, elas estão sob o controle dele. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e compartilha com ele o governo das demais esferas. A segunda cápsula de hoje, vocês sabem qual é a segunda cápsula de hoje? Vocês imaginam qual é a segunda cápsula? A segunda cápsula é... Vocês estão colando? Não, né? Era para eu ter ficado aqui, né? Mas amém. A segunda cápsula é a individualidade. Individualidade é diferente de individualismo. A individualidade se refere a algo singular, a algo único. O individualismo é outra coisa. É a pessoa só pensar em si, ser egocentrista. É diferente. Mas a individualidade refere-se à característica de singularidade de cada pessoa. Uma existência única. Tudo que Deus criou foi de maneira única. Os dias da criação, o homem e a mulher. E está lá no versículo 20 de Gênesis, do capítulo 2, né, que a gente leu agora. Quero ler para vocês. E diz: assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Deus deu a capacidade do homem dar o nome para cada animal, porque cada animal era único. Não existem animais, não existem, vamos dizer assim, raças iguais, né? Não existem animais iguais. O pássaro é uma coisa, o peixe é uma coisa. E Deus deu o autogoverno ali de Adão denominar cada animal, cada bicho. E isso nos mostra essa segunda cápsula, que é a individualidade. Irmão, amém? Glória a Deus. E nós vemos o sistema excretório, que parte dos rins. Nós vemos, intestino grosso. Nós vemos a parte digestória, nós vemos a parte respiratória. Então nós vemos que o homem é constituído de vários órgãos. E cada órgão tem sua constituição, tem sua finalidade. E estão em aliança um com o outro. Existem alguns órgãos, por exemplo, os rins. Vamos dizer que acontece uma situação e a pessoa só vive com o rim. Mas a qualidade de vida é totalmente diferente.
Então, esse é um exemplo de individualidade, de como nós somos constituídos por Deus de maneira perfeita. Todos esses órgãos que vocês viram precisam estar em homeostase, precisam estar em equilíbrio. E aí, eu, orando a Deus, Deus me lembrou de algo, né? Eu disse, Senhor, nós somos realmente únicos. Eu entendo isso, porque em um determinado período da minha vida, Deus ministrou no meu coração a respeito de identidade. Que nós precisamos ter identidade. E Deus me deu duas palavras, né? Impressão digital. E aí, eu comecei a pesquisar sobre isso. E eu quero que vocês façam assim com as suas mãos. Olhem para elas. E vocês percebem que, se você for olhar assim bem de pertinho, tem umas listrinhas, umas linhazinhas. Vocês estão vendo? Vocês sabiam, acredito que a maioria aqui sabe, que só você tem essa impressão digital? Essas linhazinhas se chamam papilas, que são como sulcos nas mãos, né, elevações nas mãos, ao qual só você tem elas. E olha que coisa interessante que eu descobri. Que lá no Salmo 139 diz, porque eu pesquisando, a ciência já descobriu que nós somos únicos. Que nós somos únicos. Porque lá no Salmo 139, se eu não me engano, versículo 12, diz que quando nós estávamos ainda dentro do ventre da nossa mãe, nós fomos formados de maneira maravilhosamente assombrosa. E aí o Wikipédia me diz que essas impressões digitais foram formadas dentro do ventre da nossa mãe. Será que vocês compreendem o tamanho da soberania, da grandiosidade de Deus, da individualidade que todos nós temos? Será que você compreende o quão especial você é? E o quão importante você é para Deus? O quão o Senhor sonhou com você e sonhou com você estar aqui? Então essa é uma cápsula que nós precisamos verdadeiramente, assim como as outras, tomarmos ela para nós. Entendermos a nossa identidade, entendermos que nós somos únicos. Nós precisamos fazer renascer em nosso convívio social o princípio de respeitar a individualidade do outro. E tratar cada pessoa, cada situação, considerando as características únicas de cada pessoa, de cada indivíduo. Nós precisamos entender que, por exemplo, eu sou de um jeito e o Lucas é de outro. E eu preciso respeitar e compreender a individualidade dele, ele precisa respeitar e compreender a minha individualidade. Quando nós compreendermos isso, nós viveremos ainda melhor em sociedade, porque o Senhor nos chamou para viver em sociedade. E esse princípio está ligado à terceira cápsula de hoje. Qual é a terceira cápsula que vocês já colaram? Daniel colando aqui na frente, vocês estão vendo, né? Aliança, unidade. Está em Gênesis 21 ao 24, que diz: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Nós vemos a aliança aqui que remete muito a casamento. Nós vemos aliança, quando nós falamos de aliança, nós lembramos do casamento. E casamento precisa ter companheirismo, precisa ter amor, precisa ter amizade, precisa ter investimento. Hoje é dia da mulher. E eu vejo muitas mulheres valorosas aqui. Mulheres preciosas, mulheres virtuosas. Valorizem essas mulheres.
Hoje é o dia que nós comemoramos, né, o Dia da Mulher, mas o Dia da Mulher é todo dia. Vocês escutem bem, viu, homens? O Mel que tá ali achando graça. Mas precisa haver investimento de ambas as partes. Precisa haver companheirismo. Precisa haver entrega. E todas essas coisas foram criadas para viver em harmonia. Todas as coisas que o Senhor criou até aqui precisam viver em harmonia. O princípio da unidade completa o princípio da individualidade. Todas as coisas, mesmo tendo características distintas, podem viver em harmonia. Nós precisamos aprender a viver em sociedade. Nós precisamos aprender a viver em harmonia. Talvez você já tenha tido problema com alguém na sua casa, na igreja. Mas eu creio no nome de Jesus que a palavra de hoje, ela vai curar o seu coração e vai restabelecer essa aliança no nome de Jesus. Eu creio que o Senhor, ele está aqui porque eu estava ali e eu estava sentindo tanta presença do Senhor e eu disse, Senhor, eu acho que quando eu subir, eu vou começar a chorar. Por conta da tua presença nesse lugar. Por conta dessa palavra que ministrou tão forte no meu coração. A respeito de respeitar as características do outro. A respeito de entender que o outro é diferente de mim. Que eu não posso querer que o meu irmão seja igual a mim. Eu não posso querer isso. A união vem pelo fato de estarmos em aliança, pacto, acordo e não pelo fato de nós sermos iguais, o que seria impossível. A individualidade contribui para a riqueza e a independência nos relacionamentos e instituições. 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Lá em Gálatas 3, 28, Paulo fala novamente isso. Ele diz: Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo está dizendo aqui que Deus, ele é soberano e nos fez diferente uns dos outros. Vocês percebem como todos esses princípios, eles estão interligados? Eles estão muito interligados. Mas todos somos alvos do seu grande amor. O que Paulo está dizendo aqui? Que independente da origem do seu nascimento, que independente da posição social que você ocupa, que independente da família que você pertence, todos nós, em Cristo Jesus, nós somos um. Vocês ouviram o que eu disse? Todos nós somos um em Cristo Jesus. Todos nós formamos um com Ele. Então não importa se você vem de uma família importante, não importa se você tem muitos bens, não importa se você é muito culto, não importa. O que importa é estar ligado com o Senhor. Porque tudo isso aqui vai passar. Um dos versículos que eu li diz que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem. Eu acho que é por isso que nós não nos acostumamos com o luto, porque nós fomos feitos para a eternidade. Nós fomos feitos para viver com o nosso Pai, com o nosso Abba Pai. E um dia Jesus, ele vai voltar e ele vai nos buscar. Eu creio no nome de Jesus, ele vai vir nos buscar. Então nós precisamos entender que nós também precisamos
viver em aliança, em unidade, até que Cristo volte. Porque aqui Paulo diz, em Coríntios que eu li, que assim como o corpo é unidade, embora tenha muitos membros, que eu mostrei a imagem para vocês, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Assim como o nosso corpo humano, que depende dos nossos outros, um órgão depende de todos os outros para funcionar perfeitamente, assim também nós precisamos estar funcionando perfeitamente no Senhor. Porque nós somos todos membros desse corpo, que é Cristo. Então você tem um papel fundamental na obra do Senhor. Você tem um papel fundamental no reino do Senhor. Porque o Senhor não te fez para ficar sentado no banco, não. Vocês lembram da mensagem passada? Que eu disse que o Senhor nos fez para nos colocar também em lugares altos. É isso que o Senhor quer. Quer nos colocar em lugares altos. Porque a sua vida vai fazer com que outras vidas, elas venham para Jesus. A sua vida, ela precisa estar ligada a Cristo, a quem Ele é. Você precisa ter um entendimento, você precisa tomar todas essas cápsulas que foram administradas aqui e ainda estão sendo, todos esses princípios na sua vida, para que as pessoas lá fora, para que as pessoas na sua casa que ainda não conhecem Jesus, olhem para você e vejam Jesus refletido em você. O Senhor, Ele é maravilhoso. E eu não canso de dizer isso. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. O Senhor é muito mais do que nós possamos imaginar. O Senhor nos ama. À medida que essa mensagem vai sendo ministrada, eu sinto como se o Senhor me mostrasse algumas pessoas aqui e o Senhor dissesse assim para mim: eu estou derramando amor na vida dessa pessoa. Eu estou ministrando amor na vida dessa pessoa. Sinta o amor do Senhor. Sinta a glória do Senhor nesse lugar. Eu creio que a Shekinah do Senhor, Ele está aqui. E todos nós aqui viemos para adorar Ele, para saber mais dEle, para compreender mais da sua mensagem, da sua palavra. Amém? 1 Coríntios 12, 25 e 27 diz: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Vocês viram que ele falou no começo? A fim de que não haja divisão. Não é para haver divisão, mas é para haver unidade. A Carol foi comigo para Fortaleza hoje, a gente estava conversando, eu disse: amiga, é como em casa, né? Nós somos uma grande família de Cristo Jesus e é como na nossa casa. Esses dias eu briguei com a minha irmã porque ela me fez umas raivas lá na casa do meu pai. Aí, para eu não discutir, eu só saí. Ela ficou com raiva porque ela queria que eu ficasse e discutisse. Aí eu disse: eu não vou discutir, porque senão eu vou pecar. Aí eu fui embora. Aí no outro dia de manhã ela disse assim, ela mandou um WhatsApp para mim, ela disse assim: linda, tu ainda tá com raiva de mim? E assim, às vezes acontece na família de Cristo também. Às vezes a gente se chateia, porque às vezes a gente não compreende a individualidade do outro, as debilidades do outro, as características do outro, e a gente se chateia. Mas quando é no outro dia, está todo mundo agarrado, está todo mundo feliz, se amando. E é assim que nós devemos viver, sem divisão nenhuma. E aqui ele diz que quando um sofre, todos os outros sofrem juntos. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Nós precisamos nos alegrar quando um dos nossos irmãos for honrado. Precisamos estar vibrando junto com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Quem aqui é membro desse corpo? Glória a Deus. Romanos 12, 4 e 5 diz: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos. Ele está dizendo que nós somos poucos? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o quê? Que nós somos muitos.
E nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Ele está dizendo que esses membros, que são muitos, não exercem a mesma função. Então, por que, às vezes, nós achamos que não existe uma função para nós exercermos dentro da casa do Senhor? Se aqui ele está dizendo que mesmo nós sendo muitos, cada um tem uma função específica. Você tem uma função específica no reino. E você foi criado também para propagar a mensagem do Evangelho. Então não ache que não tem lugar para você. Se você achar que não tem lugar para você, me procure a Mayara, procure o Daniel, que a gente vai achar um canto para você. Com certeza. E você vai amar servir nessa igreja. Aqui em Romanos 12, 4, 5, também vemos o princípio da aliança. Mas também o princípio da individualidade de cada um. Como eu falei, né? Que cada um tem uma função. Pense naquilo que você é bom. Talvez você ache assim, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Não pense no que é ruim. Viva o que você tem de melhor e invista nisso. E eu não estou falando do caráter, né, que foi ministrado na semana passada, que foi a primeira cápsula. Mas eu estou falando de individualidade, de você ser do jeito que você é. Porque nós nascemos com determinados temperamentos. Eu não sei se você é sanguíneo, eu não sei se você é colérico, se você é fleumático, ou se você é melancólico. Existem esses 4 temperamentos. E quando eu descobri quais eram os meus, eu comecei a trabalhar em cima disso. Porque aquilo que era ruim, eu comecei a trabalhar para tirar. Porque aquilo não fazia bem para mim e nem bem para o corpo. Se você é aquela pessoa sanguínea, que se irrita por tudo, fica logo com raiva, quer chutar o pau da barraca, você precisa rever, né? Você precisa pedir ajuda ao Senhor e Ele vai te ajudar. Ou se você é aquela pessoa que só vive triste, com sentimento de inferioridade, de autocomiseração, eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem a cura perfeita para você. Ele tem um remédio perfeito. E esse remédio é esse aqui. Você entender que você é único, que você é perfeito, porque o Senhor te criou de modo perfeito aos olhos dele. Amém? Quero pedir para o louvor ir logo subindo. A mensagem de hoje ela é mais curta um pouquinho. Então, que você possa valorizar quem você é. Nós só queremos olhar o defeito dos outros. Não é verdade? Quero ver quem tem coragem. Só o Daniel. Nós só queremos olhar, muitas vezes, o defeito dos outros. E quando eu estava orando a Deus, eu chorei muito, né? Porque o meu esposo, ele é diferente de mim. E esses dias eu estava meio assim chata. E a minha cunhada tá ali rindo. E Deus falou comigo, olha, vocês são diferentes. Vocês são diferentes e vocês precisam entender a individualidade um do outro. Mas eu tenho que esperar o outro. Sim ou não? A mudança começa em mim. A mudança precisa começar em nós. Hoje de manhã a pastora Alba estava falando que só o pastor Sandro para aguentar ela. Porque ela, no começo do casamento, ela brigava demais com ele porque ela não entendia a individualidade dele. Ela não compreendia. E Deus ministrou no coração poderosamente dela. E ela começou a compreender isso e eles viveram ainda melhor. Então, muitas vezes, nós olhamos para o defeito do outro. E aí eu ontem à noite, eu estava assim, né? Amanhã é o dia da mulher. Eu acho que o Elivelto não vai fazer nada, que eu estou tão chata com ele esses dias.
Aí tudo bem, né? Aí ele até me perguntou hoje, tu estava esperando o quê? Eu disse nada, eu estava com raiva. Aí quando eu acordei hoje de manhã, tinha um café da manhã preparado. Um buquê de rosas. Um balão, daqueles que ficam pendurados assim, ó. E café, gente, ele fez café. Olha como Deus é poderoso. E eu ainda disse assim pra Deus, viu? Ontem eu disse, Senhor, mesmo que eu e Elivaldo não faça nada, meu Deus, eu vou mudar, né? Que eu já levei a lenhada dessa palavra mesmo. Então eu vou fazer a minha parte, né? Vou ficar fazendo a minha parte. E aí, como se não bastasse, gente, eu ganhei essa Bíblia maravilhosa, ó. Deus é fiel, porque eu estava doida por uma Bíblia. Deus é maravilhoso, né? Eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. Eu louvo a Deus pelo jeito que ele é. Né? Ele é um homem de Deus. Né? Valorizei sua mulher. Valorize sua esposa. Olhe para essa mulher aí do seu lado. Seja sua esposa ou não. E diga aí, feliz Dia da Mulher. Você é uma mulher valorosa. Você é especial. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Eu creio que essa palavra, ela está ministrando cura nos nossos corações, sabe? O Senhor está produzindo algo novo. Porque eu tô me sentindo muito alegre aqui em cima. Então, o nosso Deus, voltando para a mensagem, ele é triuno. Ele é um ser único, subsistente em 3 pessoas. Assim como nós somos triunos, né? É corpo, alma e espírito. E Deus nos fez para vivermos em sociedade, em aliança, em unidade. Mesmo com as nossas diferenças, nós precisamos um dos outros. Diga para o seu irmão do lado, eu preciso de você. Você me completa. Nós fazemos parte de um só corpo. Glória a Deus. E nós somos aliançados à nossa igreja local também. Isso diz respeito a valores e propósito. A nossa igreja tem a missão de implantar igrejas nos lares. E nós estamos avançando a cada dia. Nós temos abrido célula. O Senhor tem nos feito prosperar no reino. A nossa missão é implantar a cultura do reino. A nossa missão é ver vidas rendidas aos pés do Senhor. E é de qualquer jeito que a gente faz isso? Não. Mas é servindo em amor e em preparo. E como que eu me preparo? Vindo para os cultos dias de domingo, frequentemente no horário. Vindo participando do Tadel. Gente, o Tadel é muito poderoso. Você talvez diga assim, mas eu não estou a fim de ser líder, eu não quero ser líder. Mas será que você não foi chamado para isso? Ou será que você não foi chamado para algo muito maior? Não sei. Mas o Tadel é muito poderoso. Muito poderoso. Nós precisamos desse preparo. Nós precisamos ser discipulados. Gente, o discipulado, ele tem mudado a minha vida. O Senhor tem usado poderosamente os meus discipuladores. Eu tenho obtido muita ajuda nas áreas que eu tenho deficiências, que eu tenho dificuldades. Porque todos nós temos áreas que nós temos sim dificuldades. Mas o Senhor é muito maravilhoso. E o discipulado, ele é incrível. Quem aqui é discipulado? Levanta a mão só para eu ver. Glória a Deus. Discipulado é bom ou não? Glória a Deus. Então nós precisamos estar preparados. Deus, ele é um Deus de alianças. Ele fez uma aliança com toda a humanidade. Deus estabeleceu como aliança o próprio Jesus. Podemos ver que a condição para a reconciliação do homem com Deus foi por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por meio de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. E por causa disso, lá em João 3,16 diz que
todo aquele que crê no Senhor Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Isso é uma realidade maravilhosa. Mas o contrário também é verdade. João 3,18 diz que aquele que não crê já está condenado, pois não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Talvez você diga assim, nossa, que palavra forte. Ah, a Valesca está batendo. Não, é a palavra que diz isso. A palavra diz que aquele que não crê já está condenado. E muitas vezes nós adiamos a nossa entrega, a nossa aliança com Jesus. Porque nós achamos e nós vivemos como se, quando der certo, eu me entrego a Jesus. Talvez você já sentiu vontade de aceitar Jesus. Mas você talvez ficou bloqueado por alguma coisa. E por que será que quem não crê já está condenado? Sabe por quê? Porque uma aliança, ela é feita de duas pessoas. E duas partes que concordam. Jesus, ele não tem como fazer aliança com você sozinho. Ele precisa que você queira fazer uma aliança com ele. Quando você faz um negócio num carro, um negócio numa casa, num terreno, se as duas partes elas não tiverem concordância, você não fecha o negócio, certo? Como é que você quer fechar um negócio com Jesus se você não vai até ele? Aliança pressupõe a aceitação das duas partes aliançadas. Deus propôs a aliança. Mas quem não aceita se aliançar com Deus, não pode se beneficiar do compromisso da salvação, pois não aceitou o pacto. Quero que vocês coloquem de pé no nome de Jesus.